Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui então para fazer nossa aula de Apocalipse, né? Já temos várias pessoas que já chegaram, então a gente já vai começar. Estamos entrando aí, não sei, eu acho que na nona aula, mas é o Apocalipse 7, tá, gente? Então vamos entrar aí no Apocalipse 7 hoje, esse capítulo assim que é importante, palpitante, tem muita discussão sobre. Já ouvi umas coisas meio assustadoras sobre ele, e hoje a gente vai tentar desvendar à luz da Bíblia o que esse capítulo está dizendo para a gente. Obviamente, hoje tem muita passagem bíblica, porque a gente tem que construir o nosso conhecimento sobre um fundamento. E a gente vai aqui no ritmo, tá? Ritmo de vocês. Então, se quiserem escrever no chat, pode escrever no chat aqui do Zoom. Se quiserem falar, levanta a mãozinha no próprio aplicativo do Zoom, que aí eu dou a palavra para vocês. E se quiser fazer pergunta também pode, tá? Se eu perceber que está ficando muito extenso, a gente termina uma parte e deixa a outra parte para a semana que vem, não tem problema nenhum. E nós vamos orar, então, antes de começar, tá bom? Vamos fazer a oração. Só um minutinho. Então, vamos lá. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque nos é dado o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Sabemos, Pai, que em muitas partes deste nosso planeta, as pessoas não têm essa liberdade que nós estamos tendo agora, de sentarmos, mesmo que remotamente, como comunidade, para estudarmos os teus escritos. Então, nós queremos te louvar por essa liberdade. Nós queremos também te louvar pelo teu Santo Espírito, que inspirou o teu servo João e todos os teus servos, os profetas, a deixarem registrados para nós as tuas palavras. E esse mesmo Espírito Santo também está conosco, nos dirigindo e nos conduzindo nesse estudo. Nós agradecemos e louvamos teu nome por isso. Amém. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Lembrando, né, para quem está chegando, a gente sempre passa depois esse material lá no grupo, né? A gente sempre passa no grupo, porque assim, tem gente que gosta de anotar, até acho importante vocês anotarem, né? Quem gosta, quem tem uma Bíblia só para anotação, é bem legal, porque você pode realmente anotar algumas coisas que quando você for ler a Bíblia de novo, aquilo já te dá, né, um suporte bem legal. Então, nós estamos entrando hoje em Apocalipse 7. Apocalipse 7, ele é dividido em duas partes, naquelas Bíblias que a tradução tem os subtítulos, ele é dividido do 1 até o 8. Ele recebe o título 144 mil selados de Israel, e do 9 ao 17 ele recebe o título de A Visão dos Glorificados, ou A Grande Multidão. E aí a gente vai entender quem são esses grupos. Mas o capítulo 7, que obviamente vem depois do 6, ele vem e ele entra assim como se não tivesse nada a ver, porque você está no primeiro selo, segundo selo, terceiro, quarto, quinto, sexto, aí de repente cadê o sétimo selo? A gente já falou sobre isso na aula passada, o sétimo selo, ele pula lá para Apocalipse 8:1. Então a gente tem um interlúdio, a gente tem um intervalo de entre, né, os selos, o sexto e o sétimo, onde você tem aí falando desses dois grupos. E por que esse intervalo existe? Esse intervalo, gente, ele só existe porque ele é uma resposta à pergunta de Apocalipse 6:17. Então, vamos relembrar Apocalipse 6, do 12 ao 17, está falando do sexto selo, a gente viu na aula passada,
esse selo que é cheio de acontecimentos, o grande terremoto, a chuva de meteoros, que foi chamado de a queda das estrelas, ele é chamado do escurecimento do sol e da lua. E aí, de repente, começa um terremoto na Terra que as ilhas né, saem dos seus lugares, os montes se movem, e aí começa, o céu se enrola como pergaminho, e aí começa a aparecer um grupo de pessoas que fala para os montes, caiam sobre nós, porque nós queremos nos esconder da face da ira de Deus. E aí aparece uma pergunta, diz assim, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem pode permanecer em pé? E aí o autor foi tão legal com a gente, porque ao invés dele deixar essa resposta lá para depois, ele já começa a responder logo de imediato. Ele não guarda a resposta para depois, ele responde quem é que pode ficar em pé, e depois ele abre o 7º selo, que a gente também viu na aula passada, ok? Então, o 6º selo, a gente já viu, ele termina com a volta de Jesus e os momentos finais aqui dessa terra. Apocalipse 7, ele dá a resposta para a gente, quem pode ficar em pé. E quem pode ficar em pé é os 144 mil e a grande multidão. E aí a gente vai entender o que esse Apocalipse 7 está falando. Então, vamos lá, vamos para a introdução de Apocalipse 7. Vamos ler os versos de 1 a 3. Deixa eu fazer aqui uma coisa importante, gente. Eu esqueci de colocar essas passagens aqui em negrito. Pronto. Então, Apocalipse 7, de 1 a 3, diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Nem sobre o mar, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Você já percebe aqui que aqui é uma resposta. Vixe. Aqui é uma resposta, né, de Apocalipse 6. Por quê? Porque você já vê que é um contexto tumultuado em que vai ser feito dano à terra, mas esse dano não pode acontecer antes que os servos de Deus sejam selados. O que é 4 cantos da terra, né? Vamos entender um pouquinho aqui das figuras de linguagem dessa passagem. 4 cantos da terra é uma expressão idiomática, que inclusive nós usamos em português, ok? A gente usa os 4 pontos cardeais, a gente usa, nossa, procurei nos 4 cantos da casa. A gente usa essa expressão para dizer o quê? Que eu procurei na casa inteira, né? Nossa, eu conheço os 4 cantos do Brasil. O que a pessoa conhece? Ela conhece o Brasil inteiro, é isso que ela está falando, ela está te contando que ela já foi nos 4 não, nos praticamente todos os estados brasileiros. Então, 4 cantos da terra é uma expressão idiomática que também era usada, né, na cultura hebraica para dizer que o evento ele tinha uma amplitude global, ele abrangia o globo inteiro. Então, quando a gente fala os 4 cantos do mundo, eu estou dizendo que é o mundo inteiro. Então, isso está muito claro, tá bom? Mas aí a gente tem uma expressão que é os 4 ventos. Então, eu tenho
4 anjos segurando 4 ventos. E o que seria ventos da terra, tá? E aí a gente vai ler algumas passagens para a gente poder ter o nosso embasamento aqui. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é, mas a gente quer realmente ter essas passagens. Então, boa noite para quem está chegando, né? Boa noite aí para o Walter, que deu boa noite para a gente. Vamos lá para Isaías 66, 15 e 16. Vamos entender o que é vento em linguagem profética, tá, gente? Diz assim, olha. Porque eis que o Senhor virá com fogo, virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo contra toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Torvelinho, gente, é vento, só que é um vento forte, é um vendaval, ok? Então, torvelinho é vendaval. Talvez você tenha uma versão que chame isso aí de vento, tá? Vamos lá em Jeremias 4, versos 11 e 12. Jeremias 4, 11 e 12. Diz assim, olha, naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, vento abrasador dos altos desnudos, do ermo assopra, diretamente à filha do meu povo, não para badejar, nem para limpar. Vento mais forte do que esse virá ainda da minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Você está vendo que ventos aqui são coisas que vêm da parte de Deus, né? São coisas que vêm da parte de Deus e são coisas que causam destruição. O Antenor colocou para a gente aqui algumas passagens também. Colocou essa de Jeremias, que a gente leu, mas ele colocou também Daniel. Lá em Daniel 7, né, que é um livro de profecia apocalíptica, o próprio anjo dá o significado para Daniel no capítulo 7. Ele fala, porque os ventos que viste são guerras. E aqui a gente está vendo uma coisa que vem a mais. É algo que vem da parte de Deus, por isso que tem anjo segurando. Então, olha só. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte, e ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Então, aqui em Oséias 13, 15, a gente tem esse, né, mais essa figura aqui mostrando isso para a gente. Então, o que seriam os 4 ventos? Simbolicamente, seriam forças destrutivas. E aqui a gente vê que são enviadas por Deus, permitidas por Deus, seriam guerras, forças destrutivas. Lá em Daniel 7, que o Antenor citou, a gente vê um capítulo que mostra a sucessão dos reinos, né? Babilônia sendo sucedido pelo Império Medo-Pérsia, que foi sucedido pela Grécia, que foi sucedida por Roma Imperial, e você vê que nenhuma dessas passagens foi feita de forma amena, sempre foi feita com guerra, tá bom? Então, ventos significa isso, né? Forças destrutivas, guerras, ok? E aí, lá em Apocalipse 7, diz assim, olha, Apocalipse 7, no verso 2, diz que viu um outro anjo, que eu já tenho 4 segurando os 4 ventos da terra, mas aí vem um anjo
que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E esse anjo é que clama aos outros 4 para que eles não soltem e não provoquem dano à terra até que os servos sejam selados na fronte. E aqui a gente vê uma coisa importante, que é o seguinte: são esses anjos que, ao soltarem os ventos, vão danificar a terra. Por isso que você vê que esse vento aqui é uma força destrutiva realmente enviada por Deus. Então, aqui eu tenho algo que é realmente importante. Parece que esse grito aqui foi dado antes daquele final ali do 6º selo. É como se eu estivesse rememorando o que acontece no fim do 6º selo, e ele me explicando, dando um zoom assim no que aconteceu ali. Peraí, antes de tudo isso acontecer, vamos selar os servos de Deus. Essa coisa, gente, do nascente do sol é uma coisa muito importante, tá? Biblicamente, nascente do sol, que é o lado este, né? É o lado do oriente, é o lado por onde o sol nasce. É uma figura de linguagem muito importante utilizada na Bíblia. E aí nós vamos ver algumas passagens. A primeira está lá em Gênesis 2:8. Gênesis 2:8 é a primeira vez onde aparece isso. E diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, vamos entender que Éden é uma região imensa e que dentro desse Éden tem o jardim. E esse jardim foi plantado onde? Na direção do Oriente, ou seja, na direção de onde vem o sol nasce. E pôs nele o homem que havia formado. Então, aqui a gente já tem uma coisa importante para essa figura aí do nascente do sol. Vamos ler Ezequiel 43, verso 2. 43, 2. E esse verso, gente, ele é fantástico, porque ele diz assim: eis que do caminho do Oriente, ou seja, do caminho do nascente do sol, vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, o que é que vem do Oriente? Do Oriente vem coisas que Deus envia, ok? Do Oriente estão vindo coisas da parte de Deus. Então, vem um anjo que ele vem lá do nascente do sol. Vamos ver uma última passagem sobre isso, Lucas 1, verso 78. Diz assim, olha, está falando obviamente do nascimento de Jesus, graças à estranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quem é o sol nascente, gente? Que vai visitar? Jesus. Então, Jesus, ele é a estrela da manhã, ele é o sol nascente, e aqui eu tenho um anjo que vinha lá do nascente do sol, ok? Do nascente do sol, e esse anjo, ele vinha com um selo. Então, quem é esse anjo? Será que a gente pode dizer que esse anjo é Miguel? A gente não tem todas as respostas, mas não seria um palpite errado, lembrando só que Miguel é Jesus, tá? Quem já estudou com a gente sobre anjos já entendeu por que Miguel é Jesus. O Antenor pergunta assim: segurar os 4 ventos seria que o homem não influenciasse o processo, que Deus tem o controle de tudo? Com certeza. No caso, as guerras feitas pelo homem pudessem gerar uma destruição do mundo? Perfeito, Antenor. Essa sua participação, essa sua pergunta, excelente. Porque é o seguinte, gente, quantos aqui já ouviram
Ah, porque o mundo vai acabar por falta de comida. Ah, porque o mundo vai acabar com a Terceira Guerra Mundial. Ah, porque o mundo vai acabar por causa da poluição. Ah, porque o mundo vai acabar porque um grande meteoro vai acabar com a Terra. Não, gente. O mundo só vai acabar porque Deus vai proporcionar o acabamento, tá? É Deus quem vai realmente dar o fim de todas as coisas. Ele é o controlador desse processo. E o Antenor lembrou muito bem, se são 4 anjos que com a ordem de Deus seguram os 4 ventos, não há nada que o homem possa fazer para interferir nesse processo. Quando Deus permitir e soltar os 4 ventos, aí a gente sabe que um vai destruir o outro, né? Vai ficar uma coisa horrorosa, a gente vai ver isso mais para frente aí em Apocalipse, a gente vai ver, mas isso só é feito realmente pela permissão, né, de Deus. E aí a gente está vendo esse anjo que vem lá do nascente do sol, e ele diz, olha, não danifiqueis a terra até que sejam selados os servos de Deus. E o selo, a gente já estudou, quando a gente estudou sobre o livro selado, que ele é um sinal de propriedade, ou seja, esses servos são os servos do Deus vivo, são as pessoas que são propriedade de Deus, ok? Então, a gente tem aí esse entendimento. Mas vamos entender melhor de onde vem essa figura de você selar pessoas, né? Por quê? Porque a gente já viu o livro selado. Mas como assim eu vou selar pessoas? Essas pessoas vão se tornar uma propriedade? Então a gente vai entender isso, né? Já que a gente já entendeu o que o selo significa. E aí vamos entender o processo de selamento, gente. O processo de selamento, ele vem. Tem uma passagem que é muito significativa. No ano passado, primeiro semestre, eu acho, gente, do ano passado, nós estudamos o livro de Ezequiel, tá? Foi um estudo, assim, bem pormenorizado do livro, e nós estudamos esse capítulo. Então, no livro de Ezequiel, o que que você tem? Você tem Ezequiel sendo levado para a Babilônia, na segunda invasão da Babilônia, e ele é chamado lá na Babilônia, ele morava num assentamento de judeus, que ficava às margens do rio Quebar, tá? Ezequiel era levita, ele teria um ofício de sacerdote se ele tivesse permanecido em Israel, mas como ele foi levado cativo para a Babilônia, esse ofício para ele não existiria, mas ele é chamado para ser profeta. E ele é chamado para comunicar as mensagens ao povo de por que Deus estava permitindo que eles fossem exilados, por que Deus estava permitindo a destruição de Jerusalém. E quando Deus conta que ele vai permitir a destruição final de Jerusalém, que acontece alguns anos depois, né, que eles foram levados cativos na segunda invasão, mais ou menos 9 anos depois, acontece, ele dá uma visão para Ezequiel, mostrando do porquê. Então, ele mostra todas as coisas horríveis de que eram feitas lá no templo, né? As adorações a outros deuses, o desrespeito com as coisas de Deus. Então, realmente, uma idolatria muito intensa lá no templo, né? Então, aqueles homens que deveriam ser os guardiões da lei de Deus, eles não eram mais. Só que aí Ezequiel começa a ficar desesperado, e no capítulo 9, quando vai prever os castigos, ele diz assim, calma, calma aí, Ezequiel, existem pessoas que vão ser separadas, e é isso que a gente vai ler, então eu dei uma contextualizada aqui para vocês. E aí diz assim, olha, então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora da mão, e entre eles um certo homem vestido de linho. Veja que aqui a destruição vem do norte, tá, gente? Por quê? Porque a destruição vinha da Babilônia.
tá? Olha que importante aqui. Entre eles, um certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor na cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros ele disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Essa passagem é emblemática, gente, porque o juízo de Deus, e a gente vai ver isso no Apocalipse também, o juízo de Deus sempre começa pela casa dele. O juízo sempre começa por nós cristãos, ok? Então, quando for o momento do selamento, vai começar por onde? Né? Começa por quem está aqui pregando a mensagem, ok? Então, a gente vê que essa passagem de Ezequiel, que é uma visão, e não é uma visão apocalíptica, né? Isso aqui é profecia clássica, é uma previsão que aconteceria nos dias de Ezequiel. A gente tem aí essa figura do selamento que protegeria aqueles que estivessem selados. Vamos ver essa linguagem de selamento lá no Novo Testamento. Olha só, Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Paulo é quem está falando, né, gente? Ele escreveu o livro aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, eu ouvi a palavra de Deus, o evangelho da salvação, eu aceitei, o Espírito Santo é o meu selo, eu recebo o Espírito Santo, e é ele quem me garante que eu sou propriedade de Deus e que eu estou salvo. Ele é o penhor, né, da minha salvação, até que essa propriedade seja resgatada. Vamos ler mais uma passagem para ficar mais claro, lá em 2 Coríntios 1, versos 21 e 22. Diz assim, olha: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, aqui eu já tenho Paulo dizendo que quem me sela é Cristo. Olha que figura importante. Então, será que baseado nessa passagem, a gente poderia dizer que aquele anjo que vem para selar é Cristo? Não estaria errado, tá, gente? Então, quando é que o selo acontece? O selo acontece, o selamento acontece quando eu vou a Cristo, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador. Aí eu passo a ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo em mim, modificando o meu caráter, modificando minhas obras, modificando quem eu sou, ele é a garantia de que eu estou salva e de que eu pertenço a Deus. Olha isso também dito lá em 2 Timóteo, cartinha de Paulo para Timóteo, capítulo 2, verso 19. Ele diz assim, ó: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, quando eu aceito a Deus como meu Salvador, a Jesus como meu Salvador pessoal, eu sou selada.
Mas, Ellen, peraí, e esse selo que vai vir depois? É outro? É selo em cima de selo? Vamos continuar lendo para que a gente possa entender melhor, né? Em Apocalipse, gente, o povo fiel de Deus sempre aparece selado, sempre aparece com o nome de Deus. Vamos lá para Apocalipse 9, verso 4, para vocês verem. Apocalipse 9, 4 diz assim: E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, olha aqui uma continuação desse processo. Então, quem tem o selo de Deus na fronte não vai sofrer mal, ok? É chamado de erva, é chamado de árvore, é chamado de coisa verde. Outra figura que a gente vai aprender depois, quando a gente estiver estudando Apocalipse 9. Vamos ler só mais uma dessas, só para a gente, para ficar bem guardadinho, né, na memória. Apocalipse 14, verso 1, que diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte o seu nome e o nome do seu pai. Ou seja, eu recebo na minha testa de que eu sou realmente propriedade de Deus, tá? Depois, daqui a pouco, vamos falar sobre essa coisa da testa, tá, gente? Isso vai ficar muito claro depois para a gente, quando a gente estudar Apocalipse 13, né? Por que que é a testa? Por que que esse selo acontece na fronte, tá? Então, Apocalipse 7, de 1 a 3, gente, ele se concentra numa obra importantíssima de selamento no tempo do fim. Só que o selamento ele está acontecendo a todo momento. Ele acontece todas as vezes que Cristo me justifica de um pecado, todas as vezes que eu vou até Cristo e peço perdão, eu recebo esse selo de Deus e Jesus olha para mim, ele diz assim: ela é minha propriedade, ela me pertence, eu a resgatei com meu sangue, eu paguei por isso aí que ela acabou de confessar. Então, todos nós, quando nos aproximamos de Deus, quando pedimos a Ele que nos justifique, que nos santifique no dia a dia, nós estamos sendo selados. Só que no tempo do fim, vai ter um selamento especial. É como se fosse definitivo, e a gente vai ver que é definitivo, mas não no capítulo 7, tá, gente? Vai ser um selamento definitivo, porque esse não vai mais acontecer. E aí a Flávia aqui está expressando uma coisa que eu também sinto, hein, Flávia? Que lindo, né? Que lindo mesmo. Como Jesus é maravilhoso, né? De nos dar isso, de nos conceder a misericórdia dele todos os dias, a justificação dele, né? O Antenor falou de uma outra passagem que está lá em Ezequiel 20, 19 e 20, que ele diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Passagem muito boa, né? Onde Deus começa a mostrar aí o que significa eu ser uma propriedade dele. Mas nós só vamos entrar neste assunto lá em Apocalipse 13, que vai ficar muito claro. Então, hoje, por enquanto, o que significa ser selado? Significa que eu carrego em mim o nome do Cordeiro e o nome de Deus, ok? É isso, gente, que significa o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não carregue em vão o nome de Deus, tá? Se você diz que você é um cristão, mas você não se comporta como tal, você está carregando o nome de Deus em vão, tá? Então, essa é a maneira pela qual nós desonramos o nome de Deus. E aí,
Eu trouxe aqui para vocês só uma pitadinha, e nós não vamos ler essas passagens, tá, gente? De que lá no Apocalipse, lá não, né? Aqui no Apocalipse, que a gente está estudando no Apocalipse, a gente tem duas marcas que se contrapõem uma à outra, tá? Que são excludentes. Nós temos o selo de Deus e nós temos a marca da besta. Então, nós temos o selo do Deus verdadeiro e nós temos uma contrafação. O que é contrafação? É aquele famoso xing-ling que eu faço, né? É o pirata, né, gente? É aquela falsificação que eu faço para imitar algo que é verdadeiro. Então, essas passagens, depois isso aqui vocês vão ler com calma, essas passagens aqui de Apocalipse 9:4, 14:1, 22:4, mostram as pessoas que têm o selo de Deus. Mas lá em Apocalipse 13, Apocalipse 14, 16, no 19 e no 20, nós temos versículos que falam de pessoas que não têm o selo de Deus. Eles têm outra coisa. Eles têm a marca da besta, ok? Quem tem o selo de Deus é propriedade de Deus. Quem tem a marca da besta, gente, é o quê? Propriedade da besta, ok? E a gente ainda vai aprender que a besta é realmente o poder que se opõe a Deus, tá? O selo de Deus é o nome de Deus na testa. Claro que o Antenor já deu aí pra gente uma palhinha, né, uma degustação, uma cena dos próximos capítulos, que a gente vai super aprofundar isso lá no capítulo 13, mas por enquanto a gente já entendeu que o servo do Deus selado, ele tem o nome de Deus na testa dele. E a besta, gente? Quem é propriedade da besta tem o quê? Tem o nome da besta na mão e na testa. Aí por que na mão e na testa? Testa, gente, fronte, quer dizer entendimento. Na verdade, isso aqui é muito sábio, porque o nosso córtex frontal, né? A parte do cérebro que fica bem na frente aqui, né, do nosso crânio, é a parte realmente que é a parte que nos dá entendimento, sabedoria, aplicabilidade àquilo que a gente entende e deixa de entender, é aquilo que governa as nossas ações, as nossas escolhas. Pessoas que têm dano nessa região de córtex frontal podem fazer coisas que vocês nunca imaginariam. Eu já tive pacientes com dano em córtex frontais, as pessoas passaram a ter comportamentos completamente inaceitáveis socialmente, entendeu? Por quê? Tinha um tumor ali, danificando a região, um AVC e assim por diante. Então, a fronte é onde vem aqui o meu poder de escolha. Então, quem é de Deus, gente, só tem como ser selado aqui. A pessoa escolhe isso, ela quer, ela clama a Deus, porque ela quer ser de Deus, ok? Então, já ficou entendido que o selo de Deus, ele só acontece na testa. Ele não acontece por acaso, fulano está em cima do muro, ele ganha o selo de Deus. Não, gente. Se o fulano está em cima do muro já pertence à besta, tá? Por quê? Porque quem é selado, quem é marcado pela besta, ele pode ser marcado na fronte, na testa, ou ele pode ser marcado na mão. Quem é que é marcado na mão? Na mão é aquela pessoa assim, quero nem pensar sobre isso, mas a besta está mandando, está todo mundo indo por esse caminho, eu vou também. Eu vou por esse caminho, estamos aqui também, porque eu não vou me opor, né? Então, é aquela pessoa que vai obedecer e seguir a besta, porque para ela tanto faz. Não é porque carrega aquela ideologia que ela acredita, mas é porque simplesmente ela não quis escolher ou não quis ser perseguida, porque a gente vai ver lá em Apocalipse 13 que quem não tem a marca da besta vai ser perseguido, tá? E aí, quem tem o selo de Deus, obviamente, está em conformidade com o caráter de Deus. Quem tem a marca da besta está em conformidade, e olha a palavra que eu acrescentei, ou conformismo com o caráter da besta.
tá? Isso aqui, gente, a gente vai ver assim de uma forma muito legal no capítulo 13, tá? Capítulo 13, aguardem, que é um capítulo fantástico, ok? Mas a gente vai ver lá. E aí, vamos então para a nossa passagem, né, gente? Apocalipse 7:4. A gente já viu aqui que eles são, que ia ser selado os servos de Deus, então vamos ver quem é que foi selado. A Adriana diz assim, olha, o mesmo que entendendo a verdade vai acabar cedendo para o lado da besta por querer continuar com seus projetos terrenos. Perfeito, perfeito, Adriana. Isso aqui é o que aquela pessoa que escolheu a comodidade, né? Aquela pessoa realmente que se acomodou. Eu não vou contra, porque senão vai me atrapalhar, né? Então, eu vou andar aqui conforme a multidão, porque ir contra a multidão é muito difícil. Mas vamos ver aqui quem são os que andam contra a multidão. João está lá no meio da visão dele, vendo os 4 anjos, segurando os 4 ventos, o outro anjo grita, não soltem até que sejam selados, e aí finalmente vem o verso 4 dizendo assim, então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, de Gade 12 mil, Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, e da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim 12 mil. Né? Então, é 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, ok? Então, é 12 mil, mais 12 mil, mais 12 mil, mais 12 mil, tá? Então, vamos entender aqui o que seria, então, porque número, gente, em Apocalipse é importante. Número em Apocalipse sempre vai ser importante, porque é um livro de profecia apocalíptica, então os números têm significado. O que seria 144? 12 vezes 12. 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Então, 12 em profecia apocalíptica sempre é número do povo de Deus. Sempre. Por isso que lá em Apocalipse, bom, tem uma outra passagem que fala de 12, que a gente já até viu, e agora eu não vou me lembrar qual. Mas 12 significa povo de Deus. Então, 12 vezes 12 seria, sim, a totalidade do povo de Deus de todas as eras, ok? Seria realmente um número representativo. Vamos entender, né, então, agora algumas coisas. Vamos lá para Efésios, porque aí a gente está lendo que quem foi selado foram as tribos, né, de Israel. Que negócio esquisito, né? As tribos de Israel sendo seladas no tempo do fim. Aí você pode falar, ixi, mas eu achei que esse pessoal tinha acabado já. Vamos ver aqui, então, algumas passagens. Apocalipse 2, versos 11 a 13, diz assim. Não é Efésios, gente, Apocalipse não. Efésios 2, 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, ou seja, os judeus, naquele tempo vocês estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo está dizendo que tem um pessoal aí que entrou no povo de Israel, na comunidade de Israel. Vamos ver os versos 19 e 20. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos
e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha o Novo Testamento se unindo com o Antigo, os apóstolos, os profetas, e gentios virando povo de Deus, virando comunidade de Israel. Então, se a gente pensar que Efésios foi escrito enquanto Paulo ainda era vivo, né? Paulo, quando João escreveu o Apocalipse, já tinha morrido, acho que pelo menos umas 3 décadas já, a gente tem aqui uma linguagem que os irmãos que estavam lendo o Apocalipse entenderiam, que não pertence só a Israel quem é israelita. Então, vamos continuar nesse pensamento, tá? E aí, a gente tem o entendimento do 12 versus 12, tá? Mas a gente tem o número 1000. E aí, a gente pode pensar, e eu gostei muito dessa explicação que eu vi, que é o seguinte. Obviamente, Apocalipse foi escrito em grego, tá, gente? Mas a gente tem que lembrar que quem escreveu o Apocalipse foi o profeta João, que tinha como língua, né, materna ali o aramaico, ou seja, o hebraico. 1000 em hebraico é Elef, ok? E ele pode designar o número 1000 ou subdivisões de homens sob um comando militar ou tribal. Ou seja, poderia ser 144 milhares, ok? Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Vamos lá para números 31. Números 31, só para isso ficar claro aqui para a gente, no Antigo Testamento, Números 31, de 3 a 5, diz assim: Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis para a guerra. Assim, dos milhares de Israel, foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo estavam armados para a guerra. Gente, em hebraico, esse versículo está escrito assim: assim, dos Elef de Israel foram dados Elef de cada tribo. A palavra é a mesma, para milhares ou para 1000. Mas aqui fica claro que o 1000 pode ser o número ordinal mesmo, o número 1000? Pode. Mas aqui a gente começa a entender por que João usou essa linguagem. 1000 era a unidade militar básica de Israel. Assim como milhares de Israel era usado para designar o exército inteiro, os batalhões, né, de Israel. Então, 144.000 seriam 144 unidades militares, símbolo da igreja militante pronta para passar pela grande tribulação. Esse povo aqui, gente, ele está organizado como um exército. É a igreja do tempo do fim, representando a igreja de todas as eras. Mas essa igreja aqui, ela está pronta para uma batalha, tá? Ela se armou para a guerra e ela está pronta para atravessar e para responder a pergunta de Apocalipse 6:17. Chegou o grande dia da ira dele, quem é que pode ficar em pé? Quem pode ficar em pé são os 144.000. Então, esses 144.000, gente, não tem relação com limitação numérica, e sim com a perfeição do final, ok? Então, eu tenho aí um número que indica realmente que os fiéis, eles vão estar unidos em propósito, unidos para a batalha. São os fiéis seguidores de Deus no tempo do fim. Então, eu tenho aqui os 144.000 como sendo o povo de Deus do tempo do fim, ok? Prontos
para a grande e grave última crise dessa terra, chamada de Grande Tribulação. Eu não sei se vocês notaram, enquanto eu estava lendo o nome das tribos, se vocês notaram alguma coisa estranha. Primeiro, que começa com Judá. Judá não era o primogênito, né? O primogênito de Jacó era Rúben, ok? Nenhuma lista das tribos de Israel no Antigo Testamento começa com Judá. Isso é importante, tá? E a gente também poderia pensar assim, mas Ellen, tem gente de cada tribo, essas tribos aqui, elas seriam literais ou simbólicas? A gente já começou a responder isso, mas vamos só lembrar que, historicamente, as 10 tribos do norte, ou seja, todas as outras, menos Judá e Benjamim, porque uma parte de Benjamim ficava ao sul, as 10 tribos do norte, elas foram destruídas e elas foram acabadas lá em 722 a.C., quando o Reino do Norte é invadido pela Síria, ele mata ou captura todos os homens, leva e espalha para tudo quanto é canto do Império Assírio, e lá na região ele coloca homens de outros povos, ou seja, houve uma miscigenação de sangue tão grande que as tribos do norte elas não conservaram a sua identidade cultural, religiosa e etc. Então elas deixaram de existir como tribos. Então hoje, se você vê alguém que é judeu de verdade, judeu por parte de sangue, ele é ou da tribo de Judá, ou ele é ou da tribo de Benjamim, mas a gente também tem da tribo de Levi, tá, gente? Por quê? A tribo de Levi, ela era uma tribo que ela ficava misturada no meio das outras tribos, ela não recebeu herança. Então, lá em Judá, existiam levitas que faziam o papel de sacerdócio, o papel da verdadeira adoração. Então, quando eles são levados para a Babilônia, por exemplo, eu acabei de falar de Ezequiel. Ezequiel era um levita, ele foi levado para a Babilônia. E eles retornam depois para Jerusalém, para a reconstrução. Só que o número de levitas e dos da tribo de Benjamim era tão menor que eles ficaram conhecidos como judeus, porque foi a única tribo inteira preservada, vamos dizer assim, ok? Então é por isso que eles hoje são conhecidos como judeus. Mas o próprio Paulo, quando ele se identifica como judeu, ele conta para a gente de que tribo ele é. Ele fala, eu sou da tribo de Benjamim, tá? Então é possível hoje um judeu rastrear a sua genealogia a Judá, a Benjamim, ou a tribo de Levi, mas não é possível ele rastrear a sua genealogia até essas outras tribos que realmente acabou, tá, gente? Que tribos existiam, então, no tempo de João? Essas 3 que eu falei. A tribo de Benjamim, ainda existiam pessoas, existiam levitas da tribo de Benjamim, levitas da tribo de Levi, desculpa, e existiam, obviamente, a maior parte deles eram todos judeus, ok? E aí a lista ela começa com Judá, Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Sacar, Zebulon, José e Benjamim. Então essa lista ela é um pouco diferente das listas lá do Antigo Testamento, gente. Primeiro que ela põe Judá na frente, e o Judá não era o primogênito, mas vamos lembrar que quando Jacó foi abençoar os filhos, teve 2 filhos que ele outorgou a bênção da primogenitura. Jacó, ele repartiu a bênção da primogenitura. O que era a bênção da primogenitura no Antigo Testamento? A bênção sacerdotal, ou seja, a conservação da aliança, e a bênção da terra. Essas 2 coisas vinham juntas. Jacó recebeu isso junto do pai, ok? E, obviamente, depois foi confirmado pelo próprio Deus,
né? Teve toda aquela confusão com Esaú, aquela coisa toda. Então, eles recebiam a bênção espiritual e a bênção material. Quando Jacó foi abençoar os filhos, gente, ele dividiu. Ele deu a Judá a bênção espiritual, ou seja, Judá seria o guia espiritual dos filhos. E é claro que Jacó agiu profeticamente, por quê? Porque o nosso Salvador vem da tribo de Judá. A gente já viu, ele é o leão da tribo de Judá. Então, com Judá fica a manutenção da aliança. Mas para José, ele deu o dobro da bênção de terra. Por quê? Porque ao invés de abençoar José, ele abençoou os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Ou seja, José era o único dos 12 irmãos que tinha uma herança dobrada lá na terra de Canaã, ok? Então, quando as tribos voltam do Egito e tomam posse da terra, pelo comando de Josué, a gente tem, então, os filhos de José tendo ali o dobro, tá? Então, tá uma lista que parece que é uma lista meio esquisita. Só que aí a gente tem uma coisa mais esquisita ainda. Colocaram José aqui, mas tem um filho dele também, Manassés. Colocaram Levi, que não recebia a herança, mas está faltando duas, está faltando Dan e Efraim. E por que está faltando? Depois vocês vão ler essas passagens, tá, gente? Essas passagens aí. Porque essas passagens mostram que Dan e Efraim viraram sinônimo de falsa adoração, tá? Dan e Efraim são as tribos que mais cometeram idolatria. Então, se eu estou selando o povo de Deus para o tempo do fim, João fez de propósito de omitir essas tribos que eram como se fosse assim a representação da vergonha em termos de adoração a Deus, ok? Então foi proposital. Ele muda, ele coloca José, né? Não tem tribo de José, gente. Nunca teve. Ou era Manassés ou era Efraim. Aqui você já começa a ver que isso aqui não tem como ser literal, ok? Então, eu estou falando de uma entidade histórica, de tribos históricas, ou eu estou falando de tribos teológicas, né? Vamos ler, então, essas passagens. A gente vai ler Romanos, depois Gálatas, depois Tiago. Então, vamos ver Paulo falando e depois Tiago. Romanos 2, versos 28 e 29. Diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquilo que é somente na carne. Porém, judeu é todo aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, já vamos entender que Paulo já tinha ressignificado décadas antes de João escrever Apocalipse, quem é que era judeu de verdade. Olha esses versos aqui em Romanos 9, de 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Por que Isaque? O filho da aliança, o filho da promessa, o filho da justificação pela fé, tá, gente? Aqui é o capítulo 9, está tratando, obviamente, o livro de Romanos inteiro, né? Paulo fazendo paralelos para que a gente entenda a justificação pela fé. Vamos ler outra passagem de Paulo, Gálatas 3, verso 29. 3, verso 29. Diz assim: e se sois de Cristo, é que não tem como estar mais claro. Também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se você pertence a Cristo, você é filho de Abraão. E as 12 tribos eram o quê? Filhos de Abraão. Porque Jacó
era neto de Abraão, era filho de Isaac, e aqui a gente já entende realmente que já na época de João já estava muito bem sedimentado isso. Então, eu tenho aqui essas tribos, elas são entidades teológicas. Olha como Tiago escreve a carta dele, que era para ser lida em todas as igrejas da época dele. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Gente, já era uma linguagem usada por eles, pelos próprios apóstolos. Tiago aqui, que foi líder da igreja por um bom tempo, e esse Tiago aqui, gente, é o irmão de Jesus, não é o Tiago apóstolo, tá? Ele foi líder da igreja por um bom tempo, ele mesmo, ao escrever para a igreja, ele usa a figura de linguagem das 12 tribos. E eram todos israelitas? Paulo deixa claro que não eram, mas todo aquele que aceita Cristo como Salvador é filho de Abraão, é filho da promessa, é herdeiro, né? Segundo a promessa da aliança, né, gente? Então, aqui a gente tem muito claro, não são 12 tribos literais, senão a gente está rasgando o resto do Novo Testamento e a gente está rasgando historicamente, né, porque realmente não tem como. Então, nós já entendemos quem são os 144 mil. 144 mil são uma representação do povo de Deus no tempo do fim, que vai estar preparado, selado, para passar pela grande tribulação, ok? Então, aqui a gente já entendeu. Minha pergunta para vocês é a seguinte: nós temos ainda todo o negócio da grande multidão para ver. Vocês querem ver a grande multidão hoje ou vocês querem encerrar e ver a grande multidão domingo que vem? Nós temos algumas passagens ainda para ler, olha, só para vocês terem uma ideia, tá? Aí aqui termina. Mas é assim, obviamente não vai demorar a mesma coisa que os 144 mil. Alguém, por favor, opine. Alguém está opinando aqui no grupo, deixa eu ver. Por mim, seguimos. Por mim, também seguimos. Olha, gente, você está vendo? Quem opina tem direito à voz. Quem não opinou... o Álvaro disse aqui, estamos na linha do raciocínio. Muito bem pensado. Eu ia ter que pegar, Álvaro, fazer todo né, uma coisa semana que vem. Então, a gente já sabe que vai passar um pouquinho, então, das 7h30, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ler, então, Apocalipse 7, do 9 ao 17. A gente já vai ler todinho a passagem da grande multidão, tá? Diz assim, olha, depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde eles vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
razão pela qual se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lindo, lindo, lindo. Uma visão maravilhosa, né? Perfeita. Vamos agora tentar entender quem é esse povo. Quem é essa grande multidão? Ninguém podia contar esse grupo. Será que ele é um grupo? É o mesmo grupo dos 144 mil? Será que é um grupo diferente? Será que é um outro grupo de salvos? Gente, aqui nós vamos ter que trabalhar com os recursos literários que João usou no livro do Apocalipse, porque a gente não pode ignorar na Bíblia nada que é repetido demais. Nada que é repetido pode ser ignorado, ok? Então, vamos ver esse recurso literário que João repete ao longo de Apocalipse todo, tá? Aqui eu coloquei as passagens, tá? Depois vocês podem ler, só que eu já coloquei aqui o que João ouviu e o que ele viu. Isso aqui são 5 visões diferentes que João teve. A visão do capítulo 1, onde ele vê, né, o Jesus glorificado, e aí ele fala assim: então ouvi grande voz de trombeta. E olhei e vi, e aí o que ele vê? Ele vê Jesus com vestes talares, vestes sacerdotais, vestes de príncipe, ok? Isso que significa vestes talares. Então, ele ouve uma coisa e ele olha e ele vê outra coisa. Lá em Apocalipse 5, a gente viu esse mesmo recurso sendo usado. Quando João está chorando e diz assim, eu não tenho ninguém para abrir o livro e desatar os selos. Aí alguém fala para ele assim, não chores, pois o leão da tribo de Judá venceu para abrir os selos. Aí, quando ele olha para ver o leão, o que ele vê? Um cordeiro como tendo sido morto. Lá em Apocalipse 17, João é chamado para ver a grande meretriz sentada sobre muitas águas. Quando ele vai até o deserto, levado em visão, ele vê uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Mas não era uma prostituta sentada sobre águas? Estão percebendo que João, nas visões, ele ouve uma coisa e quando ele vê o que realmente significa aquilo. Olha aqui, né? O que a gente está vendo? E aí, lá em Apocalipse 21, João é chamado para ver a noiva. Venha ver a noiva, a esposa do cordeiro. Vamos ler essa passagem, Apocalipse 21, 9 e 10. Diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, e ele falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele ouviu. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, ele é chamado para ver a noiva e a esposa do cordeiro. Quando ele olha, ele vê Jerusalém. Gente, só um minutinho que o Tomás está querendo ter participação na aula. Se for fazer o favor de ficar quieto, desce. Desce. Obrigada. Então, vamos lá. E aí,
Então, você vê que esse é um recurso que ele está presente em várias visões do Apocalipse. Eu peguei aqui para vocês, essas aqui, para a gente poder entender que é um recurso literário que João está usando, tá, gente? Não é uma coisa ouvi, vi, ele repetiu por acaso, foi falta de repertório. Não, gente, tem um significado. Quando é aqui no Apocalipse 7, acontece a mesma coisa, então a gente não pode ignorar. Apocalipse 7:4, vamos reler. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele ouviu esse número, ok? E aí ele entendeu que era um povo armado para a guerra. No verso 9, depois que ele ouve falar tudo aquilo, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então, gente, o que que a gente tem aqui? João ouve os 144.000, mas quando ele olha, ele vê a grande multidão. No capítulo 1, ele ouve voz de trombeta, mas quando ele olha, não é uma trombeta que está falando com ele, é Jesus que está falando com ele. No Apocalipse 5, o ser vivente diz para ele: fica tranquilo, o leão da tribo de Judá venceu e vai desatar os selos. Quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeirinho que tinha sido morto. E assim por diante. Vocês entenderam onde a gente quer chegar? Onde é que a gente quer chegar? Os 144.000 e a grande multidão são o mesmo grupo de pessoas, só que em circunstâncias diferentes, ok? João ouve o número dos que vão ser selados, eles estão preparados para a guerra, eles vão passar pela grande tribulação. Quando ele vê a grande multidão, gente, ele vê uma multidão que já passou pela grande multidão, pela grande tribulação, desculpa. Eles não precisam estar mais enfileirados como guerra, eles estão no meio de uma festa, eles estão vestidos de vestiduras brancas, eles estão com palmas nas mãos. Os 144.000 estão como um exército, prontos para passar pela tribulação. Eles estão nessa terra ainda, sujeitos ao sofrimento. A grande multidão já passou, ela já está na glória. Jesus é muito claro quando ele fala: eles nunca mais terão sede, eles nunca mais passarão fome, o sol não vai se aquecer sobre eles, acabou, está tudo resolvido. Então, aqui a gente percebe que quando a gente une esses dois grupos e percebe que esse grupo é um só, a gente percebe quem é que pode ficar em pé. Quem pode ficar em pé é a igreja militante de Deus na terra, aqueles que têm o nome de Deus escrito na testa, aqueles que não importa, gente, o que a besta faça, não importa as ameaças. A gente vai ver depois as características dos 144.000, eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá, não importa se a besta está ameaçando matar, se está todo mundo se maravilhando diante da besta, esses aqui seguem o cordeiro. E aí, de repente, João vê o resultado disso. Ele vê essa grande multidão, que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e eles estão todos vestidos de vestiduras brancas, vestes festivas, vestes de festa e com palmas nas mãos, que a gente já sabe, né, gente, que eram aqueles ramos que eram usados para receber os reis. E a gente vê isso, inclusive, quando Jesus entra em Jerusalém montado, né, no jumentinho. Então, essa figura aqui, quando a gente estuda isso, a gente percebe que a gente está falando do mesmo grupo, tá, de pessoas. Muitos anos atrás, deixa eu ver quantos. Nossa, gente, muito tempo. Meu pai, quase 30 anos já. Não,
É isso mesmo, quase 30. Gente, eu tô muito velha, misericórdia. Quase 30 anos atrás, quando eu estava estudando para fazer o vestibular, um dia eu fui num culto de quarta-feira da minha igreja e era um irmãozinho muito simples. Gente, esse irmãozinho pegou a passagem dos 144.000 do Apocalipse e ele explicou por A mais B, é claro que não ficou explicado coisíssima nenhuma, que 144.000 era o total de salvos de todos os tempos. Gente, era um número literal. Eu acho que ele não tem noção do que é 144.000. Eu virei para minha coleguinha do lado e falei, gente, está pior que vestibular. Eu vou desistir então, porque já deve ter completado o número, né? 144.000 só. Então, por muito tempo, muita gente interpretou isso aqui como sendo número literal, mas, gente, isso é completamente equivocado. As tribos não são literais, o número não é literal, e o que João vê é uma grande multidão. Gente, eu louvo a Deus, porque é uma grande multidão que ninguém pode contar. Já pensou se fosse só 144.000? Que triste. Eu quero que seja um negócio sem fim, porque aí eu não vou ter que é, parar de pregar, né? A gente quer pregar para os outros, né? O Antenor, ele falou aqui, olha, serão estes os que passarão pela angústia de Jacó? Exatamente, Antenor, a gente já vai ver essa grande angústia agora no próximo slide. Perfeita a tua pergunta. E ele diz, não tem como ser literal, porque Jesus diz que muitos no último tempo se converteriam. Exatamente, a gente vai ter uma grande pregação. Gente, nós vamos ver lá em Apocalipse 18, a revolução da pregação para esse mundo. Vocês vão ver Apocalipse 18, aguardem aí, cenas dos próximos capítulos. Mas então, a grande multidão, e aí lá no verso 14 tem algo muito importante, que é assim, um dos anciãos, não, verso 14, respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Porque ele pergunta, quem são esses? E por que eles estão de branco? Ele diz assim, são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, né? Então, nós vamos ver aqui algumas características da grande multidão, ou seja, a multidão dos que vão ser salvos no tempo do fim. Primeira coisa que a gente vai entender que esse número não é literal, né, gente? Porque quando diz que ninguém pode contar, gente, de que passagem que eu lembrei? Da promessa de Deus para Abraão, né? Deus vai lá prometer para Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação, já não era a primeira vez que ele prometia, e Abraão começa a questionar, mas eu estou sem herdeiro até agora, eu não tenho ninguém, pererê, pererê. Então, no capítulo 15, verso 5, Deus conduz Abraão para fora e diz assim, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. Gente, a posteridade do Abraão, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, a posteridade de Abraão não são só os filhos literais de Abraão, não são só os judeus, que obviamente não se pode enumerar, não são só os israelitas, né, que viveram aí até 722 a.C., que não se podia enumerar, são aqueles que aceitam ser filhos de Abraão, né? Como Paulo diz lá em Gálatas, filho de Abraão é quem aceita a justificação pela fé e é uma multidão que não se pode enumerar. De todas as nações, povos, tribos e línguas, não são só das tribos de Israel. Vamos ler isso aqui lá em Daniel. Antenor já citou para a gente Daniel hoje, vamos ler aqui em Daniel 7, versos 13 e 14. Olha só. Daniel 7, 13 e 14 diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite,
E eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, Daniel já falava, seriam pessoas de todas as línguas, né? Gente de todas as tribos, nações. E eles estão vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A gente já viu que isso é símbolo de vitória. Mas, gente, em Apocalipse tem um negócio lindo, que quem vence Apocalipse nunca atribui a vitória a si. Em Apocalipse, o crédito da vitória sempre é dado a Deus. O verdadeiro salvo, gente, ele nunca vai dar o crédito para si. Ele sempre vai dar o crédito para Deus. Olha Apocalipse 7, verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aqui me lembra muito Apocalipse 5, o cântico do Cordeiro. Me lembra muito. É como se essa grande multidão tivesse, então, acabado de chegar e ela entra naquela adoração, sabe? Naquele esquema de adoração do céu e ela já entra adorando ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles atribuem sua vitória a Cristo, né? Eles entram, então, em Apocalipse lá, olha, vamos ler Apocalipse 5, versos 9 e 13, diz assim, olha, entoavam um novo cântico, olha como é parecido, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui já falava, né, que era de toda tribo, língua e nação. E olha o verso 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, gente, o salvo, aquele que segue o Cordeiro, ele canta um cântico e nesse cântico ele diz: não sou eu não fiz isso, né? Por minhas obras, eu não fiz isso por mim mesmo. Isso é dito muito claro lá em Apocalipse 2, verso 11. Esse é um dos meus versos preferidos da Bíblia, gente, ever. Capítulo 12 de Apocalipse é um dos meus capítulos preferidos. Mas esse verso, para mim, é fantástico. Ele diz assim, olha, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Esses aqui, que em face à morte não amaram a própria vida, que vão passar pela angústia de Jacó, pela grande tribulação, eles não venceram porque eles são melhores. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Dá licença, Tomás. Desculpa, gente. Então, a gente vê aqui que o salvo, ele sabe muito bem por que ele é salvo, gente. Quando você vê aquelas parábolas de Jesus, lá de Mateus 25, você vê o povo chega batendo na porta, Senhor, deixa a gente entrar, porque a gente fez tal coisa, a gente expeliu o demônio em teu nome, a gente curou, a gente fez isso, a gente fez aquilo outro. E aí, Jesus vai falar assim, nem conheço vocês, sei nem quem vocês são. Mas Jesus vai olhar para um grupo e dizer assim, olha, vocês me deram comida quando eu tive fome, quando eu estava preso, vocês foram me ver, quando eu estava nu, vocês me vestiram. E eles vão falar assim, Senhor, mas quando é que a gente fez isso? Aí ele vai dizer, todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Ou seja, gente, o salvo, ele sabe que ele não fez nada. Ele nem sabe o que, que ele fez, ele faz, porque é natural, ele não tem como ficar quieto diante do que ele recebeu. Então, ele sai fazendo, ele sai
cuidando das pessoas, ele sai trabalhando na igreja, ele sai pregando o evangelho, mas não é porque ele é alguma coisa, é porque ele foi salvo, ok? Então, aqui a gente já tem um ensinamento lindo de Apocalipse. O salvo não atribui a salvação a si, a vitória dele pertence a Cristo. Mas a gente acabou de ver que eles vêm de uma grande tribulação, né? Então, que grande tribulação é essa? Vamos ver Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10, gente, é a carta para a igreja de Filadélfia. Vamos lembrar que, historicamente, a igreja de Filadélfia é a igreja que antecede a igreja do tempo do fim, que é Laodiceia. E olha o que é dito para Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, vai vir um momento na história desse mundo que vai ser uma provação que vai experimentar todo mundo. Daniel também fala desse tempo. Daniel, capítulo 12, verso 1. Capítulo lindo também de Daniel, tá, gente? Capítulo 12, verso 1, diz assim: Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha o selo aí aparecendo de uma outra forma. Parece que o selado, ele não tem só o nome de Deus escrito na testa dele, o nome dele está escrito no livro. E a gente vai ver essa coisa de livro mais para frente também em Apocalipse, a gente tem, tá, gente? Então, a gente vai ver sobre isso. Então, a grande tribulação, gente, é um tempo de angústia, qual nunca houve. Por isso que é chamado da angústia de Jacó. O Antenor perguntou, gente, porque lembra que a gente está estudando aí a lição de Gênesis, né? Então, a gente super viu agora recente a angústia de Jacó, né? Por que que foi chamado da angústia de Jacó? Isso aí já dá uma palhinha para a gente. Essa grande tribulação, por que que vai ser tribulação e o que vai acontecer nela, gente? Nós vamos ver em Apocalipse 13. Guardem o dia de Apocalipse 13, vai chegar e a gente vai ver. E a gente vê as últimas passagens aqui, então, né? Apocalipse 7, de 15 a 17, diz que eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará. Eu queria chamar a atenção a algumas coisas aqui. Primeiro é que esse povo aqui, eles servem a Deus diante do trono. Olha o contraste com Apocalipse 6,16. Quando os ímpios, aqueles que têm a marca da besta na mão ou na testa, dizem assim: caia sobre nós os montes e os rochedos, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Gente, tem gente pedindo para se esconder de Deus, enquanto tem um outro grupo que serve diante de Deus, que pode permanecer em pé. Olha aqui como a gente já entende que uma coisa é resposta da outra. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que ele diz assim: nunca mais terão fome, nem terão sede. Isso quer dizer, gente, que esse povo aqui do tempo do fim, eles vão passar por coisas muito ruins.
vão passar por fome, vão passar lá pelo deserto da tribulação mesmo, vão passar realmente por uma grande angústia, vão ter sede. Se vão ser necessidades físicas ou espirituais, eu acho que vai ser um pouco de cada coisa. Só que aí, quando eles são recebidos, é que eles têm a promessa de que nunca mais vão ter fome, nunca mais vai ter sede. Você não faz uma promessa para alguém assim, você nunca mais vai passar fome, se ela nunca passou, ok? Então, aqui a gente já começa a entender que o crente do tempo do fim, e se a gente for prestar atenção, o crente de todas as eras, gente, não é aquela pessoa de que venha para Jesus e aí todos os seus problemas se resolveram, você não vai ter problema nenhum, você só vai prosperar. Não é só prosperidade, né, gente? Também tem coisas aqui. Aqui também a gente entende que essa grande multidão que vem da grande tribulação, que não tem como ter, isso aqui fala contra essa coisa do arrebatamento, né? Porque o arrebatamento secreto, ele tira da terra o povo antes da grande tribulação. Então, como assim? Né? Se a gente está vendo que a grande multidão passou pela grande tribulação. Então, coisinhas para a gente pensar aqui nesse texto. Mas vamos ler nossas últimas passagens. A primeira está lá em Ezequiel 37, 17. Por que eu trouxe essas passagens, gente? Porque são passagens que já lá no Antigo Testamento prometiam a mesma coisa. 37, eu escrevi errado, tá, gente? Não é 17, não. Aqui é 27. 37, 27 diz assim: o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha a promessa se cumprindo lá em Apocalipse. Isaías 4, versos 2 a 6. Diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia da filha de Sião e limpar Jerusalém da culpa de sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo, chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo da tempestade e da chuva. Aqui a promessa realmente, né, de abrigo permanente. Vamos lá para o 49, verso 10. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá para os mananciais das águas. E a nossa última passagem de hoje, uma passagem belíssima, Apocalipse 21, versos 3 e 4, diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, gente, a gente vê aqui a promessa, né, se cumprindo para a grande multidão. E eu peguei 2 parágrafozinhos do livro, né, que eu estou usando, que é o livro A Revelação de Jesus Cristo, de Ranko Stefanovic, e eu peguei 2 textozinhos. Tem razão, Flávia, a promessa é belíssima, né?
E eu peguei 2 textos para a gente ler sobre o que ele fala aqui, né, das conclusões. Um texto dele é ele citando um outro autor chamado Neil, que escreveu um livro chamado Santos, Selados e a Tribulação. Esse livro só existe em inglês, tá, gente? Eu que traduzi aqui o título. Diz assim: a principal questão que Apocalipse 7 aborda em relação aos 144.000 não é quem eles são, mas sim o que eles são. Eles não são um grupo seleto do povo de Deus, separado do corpo maior e com privilégios especiais não disponíveis para o restante do povo fiel de Deus. Porque tem gente que diz que vão ser salvos do tempo do fim, mas um grupo especial. Neil afirma, eles não são os primeiros a serem selados. Os santos foram selados nos dias de Paulo. Eles não são os primeiros a serem isentos de culpa ou defeito. Eles não são os primeiros a serem perseguidos, ou a seguir o Cordeiro, ou a serem redimidos da terra, ou a cantar um novo cântico ao Senhor. A descrição óctupla de João dos 144.000, encontradas em Apocalipse 14, de 1 a 5, a gente ainda vai entender esse texto, indica que eles compartilham uma herança comum com os santos de todas as épocas. Então, gente, 144.000 não é um clubinho VIP que você tem que ter uma pulseirinha para entrar. Isso aqui é o seguinte: quem é de Deus vai passar por provação, vai ser selado, vai ser redimido, vai ter as vestiduras lavadas. Só que o povo do tempo do fim vai passar pela grande tribulação. E aí o Ranco, ele escreve assim, olha, que para mim foi bem confortador. Ele diz assim: quando o povo fiel de Deus está prestes a passar pelo conflito final, eles têm a firme certeza de que Deus os protegerá e os confortará durante o tempo da grande tribulação, assim como protegeu e confortou o seu povo ao longo da história. O futuro, às vezes, pode ser sombrio, pode parecer sombrio. No entanto, o Cristo ressuscitado está no controle. Ele é a fonte de força e esperança para os redimidos durante a sua jornada terrena, até que ele, o Senhor e Rei, volte e habite com eles para sempre. Que coisa fantástica, né, gente? Que coisa linda. A Adriana fez uma pergunta ótima. Quem morreu antes da grande tribulação, desses acontecimentos finais, né, que cercam aí o período da volta de Jesus? É 144.000? Não, não é 144.000, ok? É a totalidade dos salvos. 144.000 são aqueles que estão prontos para passar pela grande tribulação, ok? Aqueles que seguem é o salvo do tempo do fim, mas que não são 144.000, são uma grande multidão que ninguém pode enumerar, ok? Ellen, Oi. Ellen, mas aí que tá minha dúvida, porque assim, aí eu acho que aí eles compõem a grande multidão. Logo, a grande multidão, ela é diferente dos 144.000, não? Não, Parece que tem uma distinção. não tem. É porque, assim, muitos acreditam que sim, que existe uma distinção. Só que quando a gente estuda o recurso literário que João usou em Apocalipse, a gente precisa entender que é o mesmo grupo. É porque a gente pensa na grande multidão como sendo a totalidade dos salvos, não é? Por isso que está a dúvida, porque a gente pensa, É, grande multidão que a gente não pode contar é todos os salvos de todas as eras, né? isso. Eu penso que vai Não, estar é Adão que e Eva e todo mundo. nesse ponto aqui a gente tem que pensar o seguinte: João, ele recebeu a resposta de Apocalipse 6:17. Quem pode ficar em pé?
quem é que vai ficar em pé no grande dia da ira do Cordeiro? Aí ele vê um grupo pronto para ficar em pé, um grupo preparado pela numeração, da ideia que ele está preparado militarmente, sabe? Assim, é uma igreja militante, desculpa. E aí, só que aí João fala assim, nossa, será que eles vão conseguir? E aí ele vê que o grupo conseguiu, só que aí eles não estão mais em fileira, eles estão numa grande multidão que ninguém pode enumerar, entendeu? Então, os salvos do tempo do fim é uma grande multidão, assim como a areia do mar, os salvos de todas as eras, entendeu? Mas o que João está vendo aqui é o que responde à pergunta de Apocalipse 6,17. Ele não está vendo os salvos de todas as eras. Ele está vendo a resposta da pergunta de Apocalipse 6,17. É por isso que Apocalipse 7 é o interlúdio, porque é a resposta de uma pergunta, entendeu? Mas a sua dúvida, ela é super pertinente e eu por muito tempo acreditei assim também. Só que assim, o Ranko Stefanovic, que foi quem escreveu esse livro, ele não está sozinho nessa interpretação e hoje a maior parte dos historicistas adventistas interpretam como sendo assim, que são salvos do tempo do fim, entendeu? Esse grupo. E aí seria o mesmo grupo. Mas você ainda vai encontrar gente da igreja que interpreta os 144 mil como sendo um número simbólico de salvos do tempo do fim, e a grande multidão como sendo todos os salvos de todas as eras. Só que como pode ser os salvos de todas as eras se eles passaram pela grande tribulação? Aí é uma pergunta que tem que ser respondida, porque a grande tribulação é um tempo específico, entendeu? Então, a gente teria que... aí abre essa pergunta. Quando a gente entende que é o mesmo grupo, João ouve, vão ser 144 mil, 12 mil de cada, e ele olha, e ele vê a grande multidão, ele entende que aquilo é o mesmo grupo, entendeu? Mas é o grupo que passa pela grande tribulação. É por isso que lá em Apocalipse 3:10, Deus fala para a igreja de Filadélfia, porque você, né, guardou a minha palavra, não, 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 eu vou te guardar de um tempo que vai vir sobre a terra. Então, vai ter um tempo específico. Então, quem morreu antes desse tempo, essa pessoa vai compor os salvos, mas não o salvo do tempo do fim, entendeu? É que assim, os 144, lá no céu, não vai ter separação, né? Para a gente pensar assim, nossa, então, eu sou do tempo do fim, eu sou super chique. A gente sabe que não vai ter isso, né? Mas a gente entende que Apocalipse 7 não é para falar que vai ser separado, é por isso que eles colocam aqui. Não é para falar que é um grupinho seleto, é só para responder a pergunta de Apocalipse 6, entendeu? E outra coisa, a gente tem que lembrar também que nem todo salvo no céu vai ser pessoa que foi que aceitou a Cristo como Salvador. Lembra que a gente vai ter muita gente que não vai fazer ideia de por que está lá? Que foi salvo pela misericórdia, foi salvo na base daquilo que acreditava. Mas nós vamos ter pessoas que nunca ouviram falar em Deus, em Jesus, entendeu? E vão ser salvos pelo sangue do Cordeiro, obviamente, que é a única maneira de ser salvo. Mas é misericórdia. Então, eles não podem ser essa grande multidão que passou pela grande tribulação, que lavou sua vestidura no sangue do Cordeiro. Esse grupo é o grupo do tempo do fim, tá bom? É que parece que eles são diferentes, né, dos salvos. Mas eu entendo aqui, a gente só tem como entender o capítulo 7
se a gente entender a pergunta do capítulo 6. Chegou o grande dia da ira, do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. Quem pode ficar em pé? E aí João tem a resposta dele. Porque seria a mesma resposta, parecida, por exemplo, quando a gente lê lá Ezequiel que a gente leu sobre o selamento, Ezequiel fala assim, Senhor, quem vai sobrar? E aí Deus fala, calma aí, eu vou. Aí Deus fala que vai mandar o selo, que vai ter um monte de gente que vai ser selado, entendeu? Aqui João poderia, meu pai, quem é que vai sobrar? Os homens estão pedindo para, né, para os montes caírem sobre eles, quem vai sobrar? E aí vem o anjo e responde. Vem o anjo não, vem essa visão e responde, né, que vai sim ter um grupo numerosíssimo, porque senão não faria sentido a pregação de Apocalipse 18, que é a pregação do tempo do fim, entendeu? Então, Uhum. Apocalipse 7 não está descrevendo os salvos de todas as eras. Apocalipse 7 está descrevendo somente o salvo do tempo do fim, tá? É isso que confunde a gente, porque quando a gente vê essa descrição aqui de salvo, porque todo mundo vai receber a mesma promessa depois, nunca mais terá fome, não terá sede, vai estender o tabernáculo. A promessa de Apocalipse 21 é para todos os salvos de todas as eras, e a gente leu ela aqui agora. Então, quando a gente lê Apocalipse 7, a gente fica com esse pensamento, que eu estou falando de quem vai ser salvo, porque todo mundo vai ter essa promessa. Mas aqui, João recebeu uma descrição do grupo que vai atravessar o tempo do fim, ok? Que eu acredito que nós faremos parte disso, porque não consigo imaginar este mundo indo além, né? Eu imagino que Jesus volta com a gente ainda vivo. Amém. E nós vamos ver essa promessa sendo cumprida. Por falar em Jesus voltando dentro da nossa expectativa de vida ainda, eu não sei quantos aqui fazem parte do grupo que recebe, né, as mensagens da comunidade C. A gente mandou um questionário que foi feito para toda a divisão sul-americana, para entender quem somos nós, quem são os adventistas do sétimo dia, o que a gente acredita, o que a gente quer para o futuro. E uma das perguntas é essa: você acredita que Jesus vai voltar ainda na sua geração? Eu respondi que sim, eu acredito. Mas você está livre de acreditar que não. Mas pode ser que demore. Mas se não voltar, a gente vai fazer parte do grupo da ressurreição